Eu quero que você abra também comigo. É raro abrir essa. 2 de Pedro 3,15. Tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, veja bem, aqui Pedro está falando, né, sobre a sabedoria que Paulo tinha na área da pregação da palavra. Interessante isso, porque aqui ele diz que isso era o quê? Um dom de Paulo. Paulo tinha esse dom. Gente, esse dom está disponível para a igreja, tá bom? Não é só para pregadores e mestres do dom de sabedoria, mas o dom de sabedoria, gente, é para todo o corpo de Cristo. Quando você vai aconselhar alguém, quando você vai fazer uma visita, você vai orar por alguém. Então, tipo assim, em todas essas áreas, nós precisamos desse dom e da palavra de conhecimento. Os dois andam juntos. E eles juntos são poderosíssimos para edificar o corpo de Cristo. Sem isso, o corpo de Cristo vai sufocar. Então, anotem aí, porque eu não vou ler agora. Vocês anotam e vão ler depois. Colossenses 1,9, Tiago 3,13, Tiago 3,11, Tiago 1,5 e 6, ok? Anotem esses textos todos para vocês depois estar estudando esses textos. Gente, a palavra sabedoria também, maravilha, também atua de forma a defender a fé. Às vezes nós somos colocados em situações que nós temos que defender a nossa fé, defender aquilo que cremos, até mesmo defender Jesus mesmo. Sabe? Você tem que se posicionar muitas vezes. E para isso, tá ok, gente? Vai funcionar perfeitamente para você defender a sua fé. Está lá em Lucas 21:15 também. E Lucas 12, 11 e 12. Certo? A sabedoria ela vai trazer mansidão, humildade, né? O contrário do mundo, né? Porque a sabedoria do mundo ela vai te levar para a morte. A Bíblia fala isso, né? Que a sabedoria do mundo traz morte. Mas a sabedoria de Deus, ela edifica, né? Ela edifica, ela traz crescimento espiritual. Amém, Pedro? Glória a Deus. Agora a gente vai para o outro dom. O primeiro dom que nós... O primeiro e segundo dom que a gente trabalhou na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria. Nós vamos para o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito, né, da esfera espiritual, obviamente. E está debaixo do comando direto do Espírito Santo de Deus, né? De Deus também, que Deus nos deu essa autoridade espiritual, do discernimento, né? E estão nesse mundo. Primeiro nós precisamos assim entender, né? Vamos entender um pouquinho. Nós somos, gente, um espírito, ok? Nós somos um espírito. Esse espírito, ele tem um corpo, né? E ele habita num corpo e tem uma alma. Então, tipo assim, esse espírito é a essência que Deus criou. E essa essência não é mais a mesma. Eu sei que isso daí pode causar até polêmica, mas não é mais a mesma depois da queda do homem. Certo? Até a queda do homem, o homem era totalmente um ser espiritual. Tanto é que ele era um ser espiritual que ele falava com Deus. Mas depois, eu vou explicar isso para você entender. Quando... gente, vai espontar de cabeça, América. Quando ele falou com Moisés falou com Deus, queria vê-lo. Obviamente, Moisés sabia que Deus falava com Adão, e Adão podia vê-lo. Então, Moisés também quis ter a mesma experiência que Adão teve, de ver a Deus. Nada mais justo. E Deus falou com ele que ele não poderia vê-lo, porque se ele o visse, fatalmente ele morreria. Mas espera aí, por que é que Moisés morreria se visse a Deus, e Adão poderia ver a Deus todos os dias no Éden? Ele sentava com Deus. Eles tomavam o chazinho das 5 com Deus. Eles faziam parte de um relacionamento diário com Deus. Vocês não pararam para pensar? E por que agora Moisés pede para ver a Deus? Deus diz assim, você não pode porque você vai morrer se você viver. Então, o que fazia diferença? Qual era a diferença
E agora, deixar vocês bem assim, com a pulguita atrás da orelha. Qual é a diferença, gente, entre Moisés e Adão? Já se perguntou, cara? É isso aí. A gente tem que fazer certas perguntas lendo a Bíblia, gente. Se você lê a Bíblia e você não fizer nenhuma pergunta, você não vai ter nenhuma revelação. Muita pergunta, muita revelação. Nenhuma pergunta, nenhuma revelação. É assim que funciona o reino de Deus. Então, porque simplesmente Adão, enquanto estava no paraíso, ele estava revestido pelo espírito dele. Ele era um espírito. O lado de fora de Adão era um ser espiritual. Então, tudo que qualquer animal, quando visse Deus passeando pelo jardim, ou visse Adão passeando pelo jardim, ele dizia, lá vai Deus. Por quê? Porque Adão tinha a imagem e a semelhança de Deus. Ah, nós não temos? Não. A gente gostaria, né? Porque crente, ele gosta de estar nesse status, né? Principalmente o crente evangélico. Não, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não, Adão era. Mas ele perdeu essa imagem e semelhança quando ele pecou. Tanto é que Deus falou para ele, você vai morrer. E ele morreu exatamente quando ele pecou. Ele não tinha mais o revestimento da glória dele. Não era a glória de Deus, era a glória de Adão. Não estava mais sobre ele. E era exatamente isso que aconteceu com Jesus lá no Monte da Transfiguração. O que Jesus apresentou para os discípulos? Ele apresentou-se como ele é na sua essencial. O seu espírito para o lado de fora. Eles não viam mais Jesus em carne, viam o espírito dele por fora. E Moisés veio ali também, quem mais que apareceu ali para eles? Enoque, né? E também na sua forma espiritual, não na forma física. Então, quando eles viram a glória das pessoas, os discípulos ficaram bestados, eles vão morar aqui, já vão fazer 3 tendas, isso aqui é muito tremendo, isso aqui é algo sobrenatural. E o que aconteceu com Moisés, à medida que Moisés subia o monte, se apresentava diante de Deus? Toda vez que Moisés chegava perto de Deus, o espírito de Moisés saía para fora. Ele era atraído pelo espírito de Deus para fora de si mesmo. Então, quando Moisés descia do monte, o espírito dele estava irradiando para o lado de fora, ou seja, ele brilhava. Ele já não parecia mais um ser humano, ele parecia algo divino. E quando ele começou a desvanecer esse brilho, ele passou então a cobrir o rosto, porque enquanto ele estava brilhando, estava tudo certo, mas quando ele diminuiu o brilho, ele cobriu o rosto para que as pessoas não vissem que a glória tinha diminuído. Mas não era a glória de Deus, era a glória do próprio Espírito de Moisés. Né? Na verdade, sim e não, que Moisés tinha pecado. Por quê? Porque a questão aqui, quando a gente vê essa questão, você vai ver que, lógico, eu não tenho tempo para entrar em alguns pormenores da história, mas você vai ver lá em Salmos, diz assim, que o ser humano, ele andando num lugar de trevas, o seu espírito se faria dia ao redor dele. Isso fala lá em Salmos. E é interessante, porque Salmo está falando de quê? Como é que o ser humano vai se fazer dia em volta dele? Porque ele vai brilhar de tal forma que ele consegue ver o caminho. E eu conheço pessoas que já tiveram essa experiência, né, de ter o seu corpo pujante com a presença de Deus. Lembra que as pessoas vão para o monte? Agora que eu pegar no pé de vocês, eles vão para o monte. E traz aqueles gravetinhos que parece que eles acendem no monte, ficam fosforescentes no monte. Quando você chega em casa, é só um gravetinho. Não tem nada demais no graveto, não apagou. Mas por quê? Por que o graveto acendeu? Por causa da presença do Espírito de Deus e do nosso Espírito, num ambiente sobrenatural. Então, nesse ambiente sobrenatural, o nosso Espírito, ele transfigura para fora, né, do nosso corpo. O pastor Luciano Subirá conta essa experiência, que ele foi uma vez no Rio de Janeiro, aí em... Como é que é? Rio? Essa praia famosa que vocês têm aí, todo mundo elogia. Que antes era uma vez para lá, agora parece que também perigoso. Mas todo mundo gosta de ir lá. E eles foram numa igreja que era uma igreja muito restrita, cheia de costumes. E eles estavam doidos para dar mergulho no mar, mas não conseguiam, porque a igreja não ia para beira do mar nem pau, não botavam short de jeito nenhum. E aí, o Luciano e os obreiros lá se inventaram de orar na praia. E aí, alguns irmãos foram junto com eles, mas eles foram orando e indo pro mar, né? Orando e caminhando para dentro da água. Os irmãos ficaram na praia, ficavam esperando na praia. E eles estavam de short e camiseta, entrando no mar, né? Os irmãos de calça ficavam lá na areia, não entraram no mar. Só que de repente os irmãos estavam lá já dentro do mar, né? Ali, glorificando Jesus, pensa. E os irmãos da areia começaram a gritar para eles, gritar. E daí eles olham para a perna de vocês. Aí quando eles olharam para baixo, a parte deles que estava dentro da água estava brilhando em volta da pele. A pele deles era fosforescente em volta da água. E não era alga nem nada, era eles mesmos que estavam. O espírito deles estava pulsando para fora dos seus corpos. Então, quando Adão estava lá no Éden, ele tinha uma
fisionomia depois do Éden é outra. Por quê? Leia lá em Gênesis, prova que a gente não gosta de ler as pormenores. Mas lá em Gênesis assim, que quando Adão e Eva tiveram o primeiro filho, diz assim a Bíblia, e tiveram Adão e Eva o seu primeiro filho, a imagem de Adão os tiveram. Não era mais a imagem e semelhança de Deus, agora era a imagem de Adão. Então, a partir daí, não tem mais a imagem e semelhança. A imagem e semelhança foi até o jardim. Daí do jardim para diante já não era mais a imagem e semelhança, porque o espírito do homem morreu da forma original. Não estava mais fora do seu corpo. Tanto é que Adão ele podia falar com os anjos, ele podia se comunicar. Por que você acha que Eva falou com a serpente? A serpente nada mais era que mais um anjo que ela conversava. Porque, na verdade, segundo os historiadores que têm visão aberta, eles dizem que os querubins têm a aparência de dragões. Os querubins eles não parecem seres humanos, parecem seres alados e parecem mais com um dragão do que com um humano. Então, tipo assim, se a Bíblia fala lá do Éden, a serpente do Éden, e fala que a serpente do Éden lá em Apocalipse é o dragão, então provavelmente o que Eva viu foi o dragão. E ela estava vendo o quê? Uma entidade que ela já conhecia. Era um ser espiritual que ela já sabia que era. Ela só não sabia que era um ser caído, porque ele estava transvestido de luz, ele estava transvestido como ele era antigamente, com a sua aparência normal de querubim. Então ela acredita que estava falando com o querubim, e não com o querubim caído. Né? Então, tipo assim, não tinha nada de errado para Eva falar com um querubim. Mas aí as nossas traduções e tudo que for acontecendo, a gente foi engessando as palavras de uma forma muito, como que eu vou dizer? Muito evangélica, muito dentro da nossa religiosidade. Então, na nossa religiosidade, Eva tinha que ver que uma serpente falante era algo sobrenatural. Não, era algo natural para ela. Ela falava com os querubins, ela falava com os anjos, ela falava com Deus. O jardim do Éden era uma extensão do céu. Ou seja, as pessoas elas estavam na terra, mas elas tinham acesso ao céu. Adão ele ia e voltava do céu. Assim como Deus vinha ao jardim, Adão também podia ir ao paraíso. Então eu acredito muito nessa interação do jardim com o mundo espiritual. E eu creio que é para esse lugar que Deus quer que a igreja volte. Um lugar onde que nós acessamos o céu e acessamos o sobrenatural de Deus. Amém, gente? Vocês creem nisso também? Eu creio muito nisso.